Boa noite a todos. Já começo a ver aqui, aparece para mim aqui a Mônica Alcântara, uma das palestrantes. Boa noite, Mônica. Fabrício, já estou vendo o Fabrício aqui. Eu vou pedir para quem tiver aí com o som ativado, desative o som, por favor. Deixe o som desativado. Começou, Caio. Ana Paula Siciliano, boa noite. Eu começo a ver as pessoas aqui. Minimizeiros. Claro que não, Regina. Quem tiver com o som ativado, por favor, vamos desativar o som. Admitir todos. Mônica, boa noite. Ativa o seu som aí, por favor. Mônica é uma das palestrantes, já está presente. Vai falar para a gente hoje aqui sobre os aspectos ecocardiográficos. Boa noite, Mônica. Boa noite. O João Mansur é diretor médico do Hospital Samaritano Botafogo. Vai ter a honra de comoderar, temos a honra de comoderar com ele esse evento, a ordem. Então, nós vamos começar com a Mônica Alcântara, que já está aqui, vai ser a primeira palestrante. Depois a gente vai para o Eduardo Saad, que já está a postos. Depois a gente volta para a Jaqueline. Eu vou pedir que todos desliguem o telefone, deixa só o palestrante que vai falar. Mansur, a Mônica trabalhou muitos anos lá no Samaritano Botafogo, sendo responsável pelo ecocardiograma. Ela hoje é a responsável pelo setor de ecocardiografia do Hospital Américas, que engloba o Complexo América, que engloba Samaritano, Barra e Hospital Vitória. E ela hoje orgulha muito a ecocardiografia brasileira. Ela é palestrante internacional, vive dando aula na Europa, na Itália, nos Estados Unidos. É um orgulho da ecocardiografia brasileira. Boa noite, Mônica. Mansur, você quer falar alguma coisa a mais aí da Mônica? Eu só queria dar as boas-vindas à Mônica e dizer que eu sinto muita saudade, ter tido orgulho de trabalhar com ela eu sinto muita saudade, viu, Mônica? Mas tenho muito orgulho de ter convivido esses anos todos com você e que me ajudou muito no hospital. Muito bem, Mônica. Você é a primeira, então. Antes de mais nada, agradecer as palavras carinhosas dos dois, Cláudio, Mansur. Também eu guardo com muito carinho meus anos de Samaritano, o ciclo que foi muito feliz, fui muito feliz nele. E agora estamos em outro ciclo, eu acho que é importante a gente também sempre renovar. E vou compartilhar minha tela então, tá? Ótimo. Bom, o tema da reunião de hoje é Covid e coração, e dentro dessa temática, então, eu vou falar um pouco da nossa experiência lá no Américas, com a ecocardiografia mais focada na terapia intensiva. E para isso eu falarei Cláudio pediu 5 minutos, mas eu não consegui condensar muito em 5, eu vou falar algo em torno de 8, 9 minutos, tá? E a nossa experiência lá no Américas, ela começou, a gente abriu, né, o hospital como um hospital Covid a partir da segunda quinzena de março, e seguiu todo um planejamento estratégico que eu vou mostrar a vocês. Isso, obviamente, englobou todos os setores, todas as subespecialidades, mas, com certeza, o foco foi na tríade, né? Emergência, fluxo de emergência, fluxo de internação, e a internação era uma UI. Isso foi praticamente aos poucos, de forma... E as unidades de terapia intensiva, ficando apenas um nicho de terapia intensiva para o Hospital Vitória, né, que é o bloco C do nosso hospital, e esse ficou tido como, então, um hospital para atender os demais pacientes que chegassem ao hospital não Covid. Vai falando. Como foi experimentado em todos os hospitais do mundo, né? Nem só do Rio de Janeiro, esse afluxo foi gradativo, isso obedeceu, de certa forma, o paralelismo das curvas de incidência do Brasil. E o nosso pico lá no hospital foi no final do mês de abril, mais precisamente o dia 27 de abril, que talvez tenha sido o pico de maior afluência ao serviço de emergência
de pacientes que procuraram o hospital com sinais e sintomas que pudessem sugerir a Covid-19. Foram 337 atendimentos em um só dia. E como eu ia dizendo, então, foi todo um planejamento progressivo dentro do hospital. Isso foi desenhado, planejado a partir do mês de fevereiro, inclusive. E o que eu vou tentar falar aqui nesses breves minutos é a contribuição da ecocardiografia, mais especificamente na terapia intensiva. Apesar de nós termos permeado todos esses fluxos do hospital, desde a emergência, internação e terapia intensiva. Isso eu poderia dividir em 4 palavras: temor, planejar, reaprender e reinventar. O temor veio que as informações nos chegavam da Europa de forma bastante avassaladora. Eu tenho vários amigos médicos na Europa e a coisa foi muito, principalmente na Itália, a coisa foi muito intensa. Isso, obviamente, gerou um temor para nós, profissionais de saúde como um todo, da exposição e do risco de contágio. Isso fez com que todas as sociedades rapidamente liberassem alguns guidelines de proteção, de indicações para a ecocardiografia como um todo durante esse período. Enfim, dividiram em riscos moderados, riscos altos, mas nós que temos um contato muito próximo ao paciente por um tempo bastante prolongado, além do que desejaríamos, depois de alguns aprendizados, depois de 8 membros do nosso grupo terem sido contaminados, nós passamos a usar default para todo e qualquer paciente que a gente atendesse no hospital, o equipamento de proteção pessoal completo, incluindo as máscaras N95, eu acho que isso é um diferencial, e as face shields, tá? Inclusive nos ecos transesofágicos, isso também ficou muito claro em todas as sociedades mundiais, que ele está, de certa forma, proscrito para pacientes Covid, e ele deveria ser discutido especificamente em casos onde isso vá mudar a conduta daquele paciente. E é assim que a gente tem se conduzido. Em relação ao que eu tinha falado de planejamento estratégico, vocês podem ver que a gente começou abrindo uma unidade, e isso foi crescendo em números de leitos, até culminar para um número de 71 leitos de UTI no dia 5 de maio e 108 leitos de UI. E aqui embaixo vocês podem ver a curva máxima foi, como eu falei para vocês, lá no final, por volta do dia 27 de abril, onde estávamos realmente com plena capacidade funcionando. E esses setores de CTI, na verdade, o planejamento constituía em alocar os pacientes de acordo com a complexidade e não espalhados ao longo hospital, e sim com a complexidade da terapia que estava sendo proposta. Oxigênio nasal de alto fluxo, ventilação mecânica, prona, óxido nítrico, combinando aqui com o nosso setor vermelho, que seria então a unidade de ECMO. Isso fez com que a gente conseguisse otimizar os recursos humanos especializados também. Então, quem muda é o paciente e não o médico. Isso concentramos os fluxos dessa forma, que nos permitiu, de certa forma, bastante organizadamente atender esses 71 leitos, dos quais, em alguns dias, chegavam a ter 50 pacientes em ventilação mecânica. Tivemos um total de 197 internações até a semana passada, até o dia 10 de maio, se eu não me engano, é o último levantamento, 197 internações no CTI, 19 internações apenas em um dia, 20 punções em um dia, e por isso que a gente falava em especialistas por setores, então nós tínhamos cirurgiões funcionando, 16 pronas em um dia, e cada prona precisa de uma equipe de pelo menos 5 pessoas para, de forma sincrônica, já sabendo pronar esse paciente. Então isso foi extremamente usado. E até o presente momento nós temos 11 ECMOs, na verdade são 10 ECMOs venovenosas, uma ECMO não relacionada ao Covid, depois ficamos sabendo, ela ainda está em um momento, estamos com 3, hoje saiu uma ECMO, estamos ainda com 2 ECMOs em andamento. Então, pensando nessa complexidade, a gente viu que seria necessário a gente planejar um pouco, e para planejar um pouquinho era importante a gente retornar às bases. E para isso, em março ainda, nosso grupo, nós desenvolvemos 2 vídeos que a gente postou de forma livre no YouTube, ecocardiografia Point of Care e ultrassom Point of Care também.
não somente para o grupo de intensivistas, para que eles pudessem resolver a maior parte dos problemas do dia a dia, mas também para que os ecocardiografistas especialistas começassem a mudar o seu mindset no sentido de fazer um exame muito mais focado para aquilo que realmente era necessário nesse grupamento de pacientes. Esses vídeos agradaram bastante ao grupo e foram introduzidos e podem ser acessados também pelo portal na Universidade Corporativa. Então, esse modelo de ultrassom point of care, os intensivistas com esse treinamento já realizavam a maioria das perguntas que lhe eram feitas, volemia, função, derrame, enfim, inclusive ultrassom pulmonar, e apenas naqueles casos onde persistia uma dúvida, onde não ficava bem esclarecido, eles nos chamavam como ecoespecialista. Isso, de certa forma, fez com que diminuísse a nossa exposição a esse ambiente tão contaminado. Então, qual é a melhor contribuição que a equipe de especialistas, no caso, pôde dar? Quando realmente o que pudéssemos dar de formação teria um impacto sobre a mudança da conduta, ou seja, se a gente vai conseguir ou não mudar essa conduta do paciente. Se o paciente sofria alterações hemodinâmicas agudas inesperadas, ou eles suspeitassem que havia um componente cardiológico associado, ou se houvesse uma deterioração progressiva e refratária, apesar da terapia proposta. Do ponto de vista laboratorial, a troponina eu vou deixar, provavelmente a Jaqueline vai abordar esse assunto, então vou deixar isso para ela, e o dímero D depois eu passo no fluxograma. E aí a gente passou a ter que reaprender, porque o mundo real de fazer medicina no ambiente de terapia intensiva, onde o paciente está em decúbito dorsal, ventilando, com PIP elevado, muitos deles, os jovens, com MC elevado, em aparelhos, boa parte das vezes, portáteis, onde o cabo de eletro, meio que também proscrito pelas sociedades, a gente só usava em último caso, por conta de contaminação, uma interferência elétrica terrível dentro do ambiente, paciente ventilando com PIP elevado, onde a gente poucas vezes conseguia ver adequadamente as imagens num espaço bastante reduzido, competindo com equipamentos de hemodiálise e outras tantas árvores de Natal de bombas de infusão, ventiladores e tudo mais, fez com que realmente a gente tivesse que reaprender a lidar com esse grupo de pacientes. Do ponto de vista de achados da ecocardiografia, e aqui mais focado no ventrículo esquerdo, nós realizamos até o dia 30 de maio 28 ecos dos pacientes internados em UI e CTI. Né? A população de CTI realmente ela demandava mais, e desses aproximadamente 87% eram pacientes da ala Covid. Né? Então, realmente, a nossa participação, apesar de toda aquela estratégia point of care, ainda foi uma participação muito intensa. E aí algumas respostas a perguntas que eles nos faziam. Né? Primeiro, infarto com supra. Eu não lembro, não sei se houve, não há relato de que tenha havido algum paciente COVID com infarto com supra durante esse período. Tivemos um caso de um paciente que houve essa desconfiança por conta de curva, e depois isso foi também um aprendizado, coronariografia normal desse paciente. Injúria miocárdica aguda, seja ela pelas causas que forem, que provavelmente serão também explicadas pela Jaqueline. Tivemos também poucos casos, assim, muito aquém daquilo que é descrito nessas publicações de relato de casos, algumas até anedóticas. Né? A gente teve uma prevalência muito, muito pequena. Tamponamento cardíaco, nós não temos nenhum caso, tivemos talvez alguns derrames pericárdios, mas sem repercussão. E aí sim, o que tivemos, na grande maioria, foram diversos casos de disfunção de VD, falência de VD, e aí que ficou muito o nosso foco de abordagem, de acompanhamento. E essa publicação ainda está no Pre-Proof, é o grupo do Jan Tupilsky, lá de Israel, e que mostra mais ou menos, vai de acordo com aquilo que a gente tem observado, que é o VD. O VD realmente é aquele ao qual devemos prestar e dar a maior atenção. E aí a gente tem que realmente se reinventar, porque o VD é um grande desafio. Tudo aquilo que nós conseguimos conquistar a duras penas de tecnologia nos últimos anos, que é o Eco 3D, o Strain, esquece, se perdeu. O Strain impossível na maioria dos casos, são raros os casos que a gente conseguia fazer o Strain, até porque precisa de alerta. Exames muito difíceis de serem feitos e a gente teve que realmente buscar algumas avaliações novas para a gente poder avaliar.
Causas também são multifatoriais e a manifestação e o fenótipo que se expressa em relação ao VD vai ser sempre mais ou menos o mesmo, ou seja, de um corpo pulmonar agudo, se a gente não acompanha aquele paciente diariamente, a gente não vai acompanhar aquele paciente diariamente, então ele já nos chega numa fase bastante avançada. E aqui todas as causas, onde a gente, através de avaliações evolutivas, a gente, sempre com a ajuda do intensivista junto, tá? A gente pode avaliar se esse paciente responde baixando o PIP. Esses pacientes, geralmente, com uma complacência pulmonar muito baixa, eles trabalham com PIP alto, ou fazendo manobras de aumentar o fluxo da cânula de ECMO, ou aqueles pacientes que vão ser pronados e, eventualmente, alguns que foram 4 pacientes que fizeram óxido nítrico, fazer o acompanhamento e saber se eles estão chuntando, saber pensar em embolia pulmonar, isso sempre tem que estar no nosso radar. E aqui uma possibilidade que a gente também começou a inovar, o uso de solução salina para a melhor definição dos bordos do VD. Vocês podem observar aqui comparativamente como a gente consegue definir melhor. Evolutivamente, as curvas de fluxo pulmonar, onde a gente observa não só a morfologia da curva, esse note aqui mostrando que existe uma resistência a montante aumentada. A gente também calculava o índice de resistência, ou calcula, né, porque a gente já está acompanhando isso tudo. Então, todos esses achados são achados que a gente sempre conversa com a equipe de terapia intensiva e sempre interage com os demais exames. Em relação à pesquisa de tromboembolismo, existe um fluxograma, eu acho que é um protocolo até do Américas, da UHG como um todo, desenhado, que o tromboembolismo venoso e pulmonar deve ser rastreado a partir de valores de dímero D acima de 2.000. E a gente fez isso realmente de forma até incessante. Foram pacientes de UI-CTI, foram 270 pacientes, onde rastreamos membros superiores e inferiores. Não temos dados tabulados, apenas uma percepção de que, de fato, a prevalência pode estar um pouco além, acima do que normalmente se esperaria para essa população. Em termos de exames vasculares, é gratificante saber que de todos esses pacientes que foram pulsionados, só tivemos 3 casos de complicações arteriais relacionadas à punção de PAM, ECMO, diálise, etc. Por último, eu gostaria de trazer aqui a vocês também o que também foi incorporado na nossa tríade de exames, ultrassom pulmonar. Acabamos de submeter um trabalho no International Journal of Cardiovascular Science, um trabalho de triagem na emergência, onde a gente procurou estabelecer, comparando com dados da tomografia, gravidades, graus de gravidade, saber se esse paciente poderia ser triado para casa em quarentena ou ser internado eventualmente já direto no CTI. Com isso, a gente elaborou um protocolo de quantificação dos achados. A gente dividiu em 12 segmentos. Esses achados iam de acordo com o grau de aeração, né? Desde um padrão anormal até uma consolidação pulmonar, e a gente passou, então, a transferir também esse achado para os exames do CTI, onde nós podemos evolutivamente avaliar o grau de areação, avaliar naqueles pacientes que serão pronados, por exemplo, que depois pós-ECMO, se existem áreas recrutáveis e vale a pena eles serem pronados, e com isso também diferenciar os fenótipos entre o padrão L e o H, informações evolutivas, e nunca esquecendo a interação coração e pulmão, né, que a gente nunca sabe se aquela congestão ou aquele infiltrado, aquele edema pulmonar que nós encontramos é mais um fator causal COVID da doença de base, ou esse paciente também está associando uma alteração de origem cardiogênica. Isso a gente também consegue avaliar. Então, era basicamente isso que eu tinha a falar. Não sei se ficou interrompido aqui, quebrado um pouco, mas o que importa realmente é uma equipe multidisciplinar, da qual nós, ecocardiografistas, temos uma pequena contribuição e parcela a dar. Era isso. Obrigada. Excelente, Mônica. Parabéns. Antes de passar para o próximo palestrante, eu vou pedir aqui ao meu co-moderador, João Mansur, que faça um comentário de 1 minuto. A Mônica chamou a atenção dos 628 ecos realizados nos pacientes do Américas, chamando a atenção à disfunção do VD. E no Samaritano Botafogo, o que vocês observaram, Mansur? Cláudio,
você me deixa nervoso quando fala 1 minuto, rapaz. Eu já fico um tempo, já passou 1 minuto. Você sabe que Padre Antônio Vieira, rapaz, ele foi fazer o sermão dele e falou assim: desculpa, mas eu não tive tempo de ser breve. Então, rapaz, eu agora já fico até tenso 1 minuto fazer pergunta. Olha, o eco tem sido de fundamental importância, rapaz. Mônica, concordo plenamente com você. Outro dado importante, ultrassom pulmonar tem sido fundamental no diferencial entre as linhas B, a cauda de cometa, né? E o padrão de consolidação. Nós estamos comparando agora com todas as tomografias desses doentes e tem sido um resultado muito bom. Sobre o VD, eu acho que eu vou pedir o Cláudio para falar depois, senão eu vou me alongar com o VD. Só uma pergunta, Mônica. Nós temos visto, agora eu estou com um paciente lá com disfunção de VD e de VE, e o paciente tinha um VE de espessura normal, um septo normal. Hoje a gente foi fazer o eco e estava um espessamento grande e uma disfunção grave do VE, como se tivesse uma infiltração naquele miocárdio. Você viu isso em algum caso, Mônica? Mônica, bem rápido, 1 minutinho, hein, Mônica? Tá, não, a resposta é não vi. Não sei se ele quer se alongar, mas realmente me chama. É curioso, não vi. Tá não ótimo. posso, não tenho. Vamos chamar a doutora Jaqueline Miranda. Jaqueline, você me ouve? Jaqueline, você me ouve? Sim, Cláudio, tudo bom? Boa noite, Jaqueline. Ela é coordenadora do setor de transplante do Instituto Nacional de Cardiologia, também lá do Hospital Copstar, dirige a unidade cardiointensiva do Copstar, e vai falar aqui de aspectos clínicos para a gente no doente Covid. Boa noite, Jaqueline. É um prazer estar com você. Boa noite, Cláudio. Obrigado pelo convite. Obrigado, Alexandre, Mansur. E eu vou tentar, nesses próximos 6 minutos, falar um pouco sobre o coração e o Covid. Um tema pequeno, né? Na verdade, o coração e o Covid é uma coisa rápida. Vou tentar. Eu vou compartilhar minha tela. A história do coração e o Covid, ela começa bem no iniciozinho, quando a gente descobriu como é que o vírus entrava no organismo humano, né? Ele entrava através dos receptores ECA2, muito presentes no sistema respiratório, no sistema cardiovascular, no intestino. E, nesse momento, toda a sociedade de cardiologia ficou preocupada se os nossos pacientes que usavam medicações que bloqueavam o neuroeixo de alguma forma poderiam estar mais vulneráveis à penetração do vírus no sistema respiratório e, portanto, ter uma doença mais grave. A gente não sabe a resposta disso, mas os coortes retrospectivos que vinham saindo no início de março já mostravam, sim, que os pacientes que levavam troponina, que os pacientes que tinham BNP mais alto e especialmente os hipertensos e cardiopatas evoluíam pior. E a grande dúvida era, será que eles evoluíam pior porque a doença pulmonar era muito grave e a cardiopatia de base pré-existente descompensava e tornava esse paciente mais grave? Ou será que isso tratava-se de um fenômeno primário da própria estabilização, do próprio vínculo e do tropismo do vírus pelo ECA2, que é muito presente no nosso sistema cardiopulmonar e nos nossos miócitos, no nosso intravascular, no nosso endotélio? Bom, a gente não sabe a resposta disso, mas quando a gente fala de Covid e coração, eu acho que todo mundo que trabalha em terapia intensiva, todos os cardiologistas que veem esses pacientes, presenciaram pelo menos um exemplo desse, que é o envolvimento do coração com o Covid. Seja no infarto com supra, que a Mônica citou aqui no Américas, no coorte do Américas não aconteceu, mas a gente tem relatos na literatura, graças a Deus eles não são comuns, mas acontecem. A gente viu pior, paciente com supratroponina positiva que ia para o CAT, a coronária era normal. Normal por quê? O que era isso? Era uma inflamação do músculo? Era uma miocardite simulando infarto? Pacientes graves demais, onde a gente não conseguia colocá-los numa ressonância para tentar entender melhor como acontecia. Alguns dados de necrópsia mostrando que pacientes que morriam com cardiopatia tinham muita expressão de linfócito no tecido. Então, muitas dúvidas, mas o ponto é, apesar da gente saber como tratar todas essas doenças em relação ao coração, a gente, no momento do Covid, a gente começou a pensar no recurso.
Porque hoje, você pegar um paciente com supra, botar no laboratório de hemodinâmica e deixar os outros 13 ventilados, pronados, com 6 acessos para fazer, a gente precisa ter muita certeza que aquele paciente vai se beneficiar. Então, acho que, no meu olhar, o grande ensinamento para mim desses 2 meses, 3 meses, vendo esses pacientes, é como pegar toda a medicina baseada em evidência que a gente tem em cardiologia e transpor para o paciente COVID, que é um paciente muito diferente e que, na verdade, focinho de porco, nariz de porco, não necessariamente é porco. Então, essa é meio que a minha reflexão sobre a patologia cardiovascular e o COVID. Para isso, eu trago um caso vivido agora sábado, no Hospital de Campanha do Leblon, de um homem de 75 anos que veio da UPA de Copacabana no dia 27 para a gente. Os sintomas dele tinham começado em 5 dias, o paciente estava bem numa fase virêmica. Ele foi admitido com 88 de saturação na máscara reservatória. Essa era a tomografia dele, uma tomografia com infiltrado acima de 75%, difuso. Esse paciente ainda estava fora do ventilador nessa tomografia. Então, uma doença muito agressiva, muito extensa, e que ele acaba sendo entubado com uma PF de 80, foi recrutado, pronado por 16 horas. A gente consegue melhorar a PF dele. E evolutivamente esse paciente sai de um dedímero de 1.400 e vai para 112 mil de dedímero. E como a Mônica falou, quando o dedímero solta, você tem que buscar proativamente trombose. Esse paciente tinha TVP, tinha um VD enorme, não estava instável hemodinamicamente para trombólise. Foi começada a heparina e no dia seguinte esse paciente tinha um supra difuso no monitor e um eletro com um supra, provavelmente uma ADA ocorrida, ou provavelmente um Takotsubo num doente muito inflamado. E aí, pensar no prognóstico fútil, porque um paciente que tinha uma PF de 80, que foi pronado, esse paciente não consegue nem entrar no ventilador de transporte para tentar ir fazer um cateterismo. Então, esse racionamento do recurso é uma coisa que me fez, como cardiologista, como especialista em coração, a rever se recanalizar esse vaso ia ter impacto em mortalidade, porque certamente esse paciente veio a óbito, né? Ele não teve chance de ser tratado, ele parou, mas será que abrir o vaso? Eu sempre aprendi que recanalizar uma DA mudava prognóstico, trazia benefício. Será que nesse doente eu traria benefício? Então, essa é a reflexão do COVID em relação às terapias intensivas, como modelar o recurso e para quem. E aí, falando um pouco de síndrome coronariana e vírus, a gente sabe que o influenza, por exemplo, que é um grande carro-chefe disso, a gente não vacina os idosos no inverno, os cardiopatas, não só para prevenir pneumonia, mas para prevenir infarto, porque a gente sabe que os vírus podem estabilizar placas lipídicas e, portanto, o COVID, muito provavelmente, apesar da gente não ter visto muito, ele provavelmente tem esse mecanismo de ação em relação ao infarto. Além do infarto tipo 2, que é essa troponina que sobe, mas que agrega mau prognóstico, mas não necessariamente a gente sabe do que é. O miócito é cheio de receptor ECA2. Então, será que o vírus gruda ali e fica liberando troponina? E o que quer dizer isso? Será que isso merece um tratamento diferente ou isso é só um marcador de mau prognóstico? Então, chamar a atenção da troponina, a troponina isoladamente não faz diagnóstico de nada, né? Uma outra coisa que a gente viu, um outro cenário, e que a gente morreu de medo, era com os pacientes transplantados. No Instituto, a gente teve 3 pacientes até hoje infectados, todos vivos, mas a literatura vem soltando coisas. Agora, publicado no JAMA recentemente, 25% de mortalidade na população transplantada, transplantada cardíaca. E aí eu trago um caso de um paciente com cardiopatia chagásica que foi transplantado em agosto de 2012 no Instituto, um paciente totalmente reabilitado, atleta, faz maratona. E esse paciente ele chega para a gente com um modelo um pouco diferente do paciente não imunossuprimido. Ele chega com uma bicitopenia, uma trombocitopenia. Eu não me lembro de ter visto um paciente não imunossuprimido com uma plaqueta de 87 mil. Esse paciente teve um tratamento que a gente conhece, antibiótico, hidroxicloroquina, para os que acreditam. Nos outros 2 eu já não fiz mais hidroxicloroquina, porque isso foi bem no início. Mas, em resumo, foi um paciente que teve uma evolução favorável, que, em tese, a imunossupressão não o prejudicou, não sei se ajudou, mas que a gente teve que diminuir o antiproliferativo, então a gente teve que, e o mundo todo vem conversando um pouco sobre a redução da imunossupressão na fase virêmica, que foi o que a gente fez nesse paciente. Aqui, só para ilustrar como que ele chega com trombocitopenia, a plaqueta vai melhorando, e bem como os marcadores de inflamação.
Bem, um grande tópico que a gente fala é sobre o BNP. A gente sabe que o BNP agrega morbidade, mas o que significa o BNP no Covid? Será que ele significa que o paciente está com pressão de enchimento elevada e precisa de diurético? Isso foi uma outra mudança de paradigma, porque a gente sabe que o BNP, o significado dele elevado no Covid, ele é incerto. Ele talvez marque muito mais estresse do VD diante de um pulmão ruim do que propriamente um aumento de pressão de enchimento. Então, acho que a grande mensagem que eu deixo em relação ao BNP é não necessariamente a gente precisa fazer diurético para um doente com BNP elevado no cenário do Covid. Assistência circulatória é um outro dilema. Especialmente o grupo de Nova York chamou a atenção para um aumento da mortalidade nos pacientes sem assistência. Acho que o Alexandre vai falar um pouco sobre isso. E a gente viveu na pele no início da pandemia, esse paciente que infartou em Niterói, num dos hospitais da Rede Dora, e ele infartou, fez um novo flow na DA, saiu de sala com balão, amina. No dia seguinte, ele tinha índices hemodinâmicos muito ruins, a gente pôs em ECMO, veio transferido para o Copstar e colocaram um centro Imag no dia 20 de março. Só para a gente recordar, a gente estava começando a ter o Covid no Rio de Janeiro, nessa época, e a gente entendeu que aquele doente era para transplante. E aí, como é que eu vou ter uma paciente no cenário Covid? Como é que eu vou ter segurança de dar um órgão para esse paciente sem o Covid? As sociedades mundiais não tinham nem se posicionado ainda direito. O primeiro posicionamento da Sociedade Mundial aconteceu dia 21 de março, sobre como recrutar órgãos, candidatos a doador para os pacientes. Então, a gente viveu esse drama de ter um paciente em assistência que provavelmente ia precisar de um coração e como fazer isso com segurança para esse paciente, Até que no dia 10 de abril ele pega a Covid no hospital. Uma transmissão intra-hospitalar, muito provavelmente a esposa, que era médica, pediatra, também teve Covid, positivou junto com ele se infectou em assistência ventricular. E aí a gente perdeu muito, o doente ficou grave, droga, entrou em hemodiálise, e a gente tinha achado que tinha perdido o jogo, até que ele começa a melhorar, sai de diálise, a gente consegue listar e consegue transplantá-lo no dia 26 de maio e ele está muito bem. Então, esse foi um grande drama, especialmente porque ele passou por um Covid muito grave e com o tempo a gente ganhou anticorpo. E aí ficou mais tranquilo em conseguir transplantá-lo. E só para finalizar, como que a Sociedade Mundial e a Sociedade Brasileira, que é a BTO, vem sedimentando a escolha dos órgãos, Eles sugerem que os pacientes que são possíveis doadores tenham uma tomografia normal em até 48 horas da doação e que eles sejam testados com 2 swabs negativos. E se eles tiverem algum pródromo viral pré-morte cerebral, mesmo com tudo isso negativo, que a gente não use o órgão. Então, a gente hoje vive uma dificuldade muito grande com as filas de transplante, porque a gente tem pacientes em prioridade e a seleção desses órgãos para que a gente não traga um órgão positivo para um doente no pico da imunossupressão ainda é uma coisa muito doída para a gente que faz transplante. Cláudia, eu não sei se eu consegui fechar, eu quis dar um overview do que a gente está vivendo e fico à sua disposição para alguma pergunta. Obrigada. Excelente, Jaqueline, parabéns, fez uma excelente explanação, 3 casos maravilhosos e finalizou com de transplante aí, nota 10, parabéns. Mansur, nós vamos para o próximo palestrante, para a gente tentar cumprir o horário. Nós vamos chamar o Eduardo Saad. Eduardo, você nos ouve? Estou escutando, Cláudio, estou aqui. Então, o Eduardo é eletrofisiologista, ritmista, cardiologista, está falando diretamente aí de Miami para a gente, vai falar sobre arritmia no Covid. Boa noite, Eduardo, obrigado. Boa noite, Cláudio. Eu que agradeço. Vou dividir a tela aqui com vocês. Avisa aí quando entrar, por favor. Já entrou. Entrou? Então tá bom. Obrigado, Cláudio, por mais esse convite. Poxa, um prazer. Vou tentar ser bem focado aqui no tema arritmia e Covid, Bom, já desde os dados da China, do início da pandemia, parece que, segundo esses dados foram confirmados em Nova York, de uma maneira geral, mais ou menos 15-20% dos pacientes com Covid apresentam arritmias, sensu lato. É claro que é muito mais comum quando os pacientes estão no ambiente de terapia intensiva, chegando a quase 45%, do que quando não estão no ambiente de terapia intensiva, o que mostra que provavelmente a inflamação tem uma enorme influência nesse processo.
a doença mais grave e a doença inflamatória. E nesse contexto, várias sociedades médicas do mundo todo, aqui no caso a Sociedade Europeia, eu trago exemplos aqui da canadense, da brasileira, vários trouxeram para a gente alguma diretriz em relação a como manejar esse tipo de paciente. Eu vou focar um pouco mais na europeia, porque deu um manejo um pouco mais prático da gente lidar. De uma maneira geral, o que eles falam é que o tratamento de arritmia não deve ser diferente no contexto da COVID do que fora da COVID. Deve respeitar os guidelines previamente estabelecidos. Claro que vão ter as nuances, mas de uma maneira geral não se deve mudar muito, né? Vou falar primeiro da fibrilação atrial, e que, óbvio, dentro de um contexto inflamatório, doença grave, aminas, etc., é esperado que você tenha muita fibrilação atrial em pacientes com COVID, seja aqueles que nunca tiveram a arritmia, ou sejam aqueles que já tinham arritmia e estavam sendo tratados de maneira medicamentosa para esse contexto, né? Mas febre, hipoxemia, adrenergismo, então se reporta em torno, passei aqui a mais, em torno de 23%, 25% de pacientes com COVID com fibrilação atrial. Bom, o manejo da fibrilação atrial, eu não vou me deter muito nesse slide, é muito longo, mas basicamente é isso. Não foge ao usual, né? Anticoagulação nos pacientes com Chiari-Vasque maior ou igual a 1, especificamente para fibrilação atrial, se é que ele já não vem anticoagulado por outras, né, pelo próprio COVID. Mas se não há instabilidade hemodinâmica, ele pode seguir um caminho mais conservador de controle da frequência e deixar só para reverter ao ritmo sinusal e controle do ritmo se ele tiver uma instabilidade hemodinâmica que necessite, então, de manutenção do ritmo sinusal. E, em particular, o que eles mencionam, a Mônica já falou isso, é que, nesse contexto, se deve, a todo custo, evitar o uso do transesofágico para evitar justamente aquela geração de aerosol, né? Então, para isso, a Sociedade Europeia recomenda que se pacientes que não estejam anticoagulados, assim que possível, do diagnóstico da fibrilação atrial, que eles comecem a usar um anticoagulante, e que aqueles que já vêm anticoagulados com diagnóstico prévio de fibrilação atrial mantenham o seu anticoagulante, seja ele oral ou parenteral, durante a admissão, né? E a gente, se possível, deixar o transesofágico, se ele for imprescindível, para depois da fase de convalescência, para não gerar muito aerosol. Essa é a particularidade da fibrilação atrial no COVID. E a Sociedade Europeia recomenda também que, embora que os anticoagulantes orais, né, a apixabana, rivaroxabana e edoxabana, podem ser dados como soluções orais ou até com comprimidos macerados por sonda nasentérica, que faz sentido transformar essa anticoagulação em parenteral durante a internação, com a exceção, assim, se o paciente estiver usando azitromicina, que não deve ser co-administrada com heparina venosa, né? Só uma interação medicamentosa que aumenta muito os níveis de heparina. Falando um pouco de arritmia ventricular, que é talvez a que mais preocupa, né, no COVID, existem duas formas de apresentação: a forma monomórfica e a forma polimórfica. Isso acontece principalmente, como eu falei, nos pacientes mais graves, e a incidência de arritmias ventriculares graves, né, taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, é em torno de 6% dos pacientes, ou seja, não é comum, mas também não é de ser desprezível, mas é em pacientes notoriamente que têm quadros inflamatórios mais graves, como eu mencionei, provavelmente por um componente inflamatório miocárdico, né? Traduz como está aqui no documento da Sociedade Europeia, é um marcador de uma injúria miocárdica aguda, e isso também é um problema, né? A Jaqueline deve estar vendo isso na prática, é um problema para pacientes cardiopatas prévios que têm exacerbação de episódios de TV e FV e choques pelo CDI durante uma infecção mais grave pelo COVID, né? Então, são essas duas faces da moeda. No fluxograma da Sociedade Europeia para arritmias ventriculares, eles dividem que, óbvio, se tiver arritmia com instabilidade hemodinâmica, é fácil, vai ser desfibrilado ou cardiovertido. Mas em 3 grandes grupos, né, o monomórfico, o polimórfico sem aumento do QT e o polimórfico com aumento do QT, o que eu chamo a atenção nesse fluxograma é que a amiodarona, ela a não ser no grupo que não está usando, que tem monomórfico, né, e que não tem QT prolongado,
que não se use a amiodarona como primeira escolha, principalmente quando se vai usar uma droga antiviral junto, porque a interação medicamentosa em prolongar o QT é bastante significativa. Então, evita-se a amiodarona como se estiver usando um antiviral. Você pode usar, obviamente, se não estiver usando nenhuma droga antiviral, e no polimórfico se evita também. A primeira escolha seria beta-bloqueador venoso e lidocaína, quando o QT não está prolongado. Quando o QT está prolongado, se faz magnésio, drogas adrenérgicas como o isoproterenol e a estimulação ventricular mais rápida, né, aumentando a frequência cardíaca. E o importante, Cláudio, é que alguns pacientes vão ficar com sequela na função ventricular, fibrose ventricular, e eles devem ser reavaliados após a convalescença para saber se o implante de CDI está indicado ou não. Em relação às bradiarritmias, dois pontos que acho que também são importantes falar. Primeiro que algumas formas, né, algumas práticas da terapia intensiva podem facilitar a ocorrência de bradiarritmias transitórias. Por exemplo, a posição pronada, a intubação orotraqueal, a sucção traqueal, tudo isso aumenta o tônus vagal e pode causar grandes pausas, bloqueios AV transitórios, mas que, como o nome diz, já são transitórios por hiperestimulação vagal. A segunda particularidade é que alguns grupos reportam uma discordância entre a temperatura e a frequência cardíaca dos pacientes, de modo que muitos pacientes com febre e estados inflamatórios mais intensos não têm tanta taquicardia assim, o esperado para aquele grau de febre e de inflamação, né? Mas uma vez que um outro fator, que pode aumentar, né, o risco de bradiarritmias, por exemplo, drogas como, por exemplo, quando estava sendo usado cloroquina, hidroxicloroquina, que pode aparecer drogas cumulativas que podem fazer efeito depois, tardio, ou seja, a pessoa tomou 5, 10 dias e vai ter mais à frente na fase convalescente ou bloqueio de ramo, eventualmente formas de bloqueio AV. Então, os pacientes devem ser reavaliados também na fase de convalescência. Então, de uma maneira geral, para a bradiarritmia, no caso de bradiarritmias sintomáticas, né, ou por bloqueio AV ou disfunção sinusal, óbvio, o primeiro passo é as medicações que podem estar exacerbando esse quadro devem ser interrompidas. Você pode usar drogas ou anticolinérgicas ou adrenérgicas, como a isoproterenol e a atropina. A estimulação temporária deve ser sempre considerada também, e a estimulação permanente, o marca-passo definitivo, deve ser implantado de preferência depois que se passar da fase convalescente, se for possível levar isso até lá. O último ponto que eu queria tocar, Cláudio, para concluir, é um assunto bastante polêmico hoje, que é a quantidade de pacientes com morte súbita fora do hospital durante a pandemia. E parece que há um grande aumento, né? Isso eu vou trazer aqui dados italianos, em todas as 4 províncias italianas houve um aumento, aqui em 2019 em amarelo, 2020 em azul, houve um aumento muito expressivo, 58% de aumento nas paradas cardíacas, né, das mortes súbitas fora do hospital durante a pandemia de Covid. Esses dados aqui isso se replicou nas 4 regiões, nas 4 províncias italianas. E essa semana, acho que há 2 dias, foi publicado no Lancet a experiência de Paris, mostrando a mesma coisa. Veja, quando começou o lockdown aqui em vermelho, em comparação com desde 2012, os outros anos todos seguiam um determinado padrão. Em vermelho aqui, 2020, veja, com o lockdown houve um aumento, um pico de mortes súbitas extra-hospitalares que chegou a 2 vezes de aumento em relação aos anos anteriores. E apenas 1/3 desses pacientes estavam com Covid confirmado ou suspeito. Ou seja, há um aumento significativo dessas mortes súbitas e que depois se traduz até nos pacientes que chegam vivos ao hospital, né? Há a quantidade de pacientes que chegam vivos ao hospital com uma parada cardíaca extra-hospitalar é muito menor durante a era do Covid, talvez por toda a questão até do sistema de saúde se comportar isso. Então, eu trouxe esses dados para dizer o quê? Outras causas, o Covid está matando de maneira indireta também, né? As doenças cardiovasculares e as arritmias estão ocorrendo, talvez até mais, e estão sendo pior tratadas durante o Covid. Então, isso deve ser levado em consideração, essa é a conclusão do trabalho, que esses fatores também devem ser levados em consideração quando se analisa dados de mortalidade e quando se avalia as estratégias de saúde pública que são implementadas. Acho que era isso. Obrigado aí pela atenção, Cláudio. Excelente apresentação, Eduardo.
assim, tocou num ponto interessante no final aí, que é a morte súbita dessas pessoas em casa. Elas estão com medo de procurar o hospital, né? Estão morrendo em casa de infarto, doença coronária. Muito boa. Depois o Mansur vai fazer comentário sobre isso também. Vamos chamar o próximo apresentador, Dr. Evandro Tinoco Mesquita. Está me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Bem, o Evandro dispensa apresentações. Ele tem tantos títulos para ser apresentado, mas ele escolheu um que eu achei muito bacana. Ele pediu que colocasse como educador da United Health Group. Quer dizer, esse é o verdadeiro educador. Professor titular da UF, diretor foi da UHG, foi lá diretor do Procardíaco muitos anos, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e pediu que rotulasse como educador, que é o que ele é mesmo. O Evandro vai ter a honra de falar para a gente aqui de miocardite na era Covid. Evandro, boa noite. Boa noite, Cláudio. Eu confesso a você que eu não trouxe nenhum slide, né? Eu vim conversar com vocês sobre a miocardite, ou um conjunto de processos inflamatórios que acometem o coração. Primeiro, o Mansur foi muito feliz quando ele falou num caso clínico, que é um coração que engrossou e perdeu a função. Esse é um padrão da miocardite fulminante, né? A miocardite fulminante, ela tem como característica ter o coração pequeno, hipocontrátil e, obviamente, um processo inflamatório marcado, né? Nessa epidemia de Covid, alguns pacientes morrem e fazem esse padrão. E, às vezes, Cláudio, uma coisa interessante, o paciente abre com um derrame pericárdico grande, volumoso, você drena o derrame pericárdico, o coração está pequeno e hipocontrátil. E se você não tem a ECMO imediatamente, você perde o paciente. Então, não foi um, nem dois, nem três casos. Eu não cuido de pacientes com Covid. Eu tenho estudado esses casos e tenho colocado uma reflexão chamada Reflexões Cardiovasculares na Pandemia. Então, um dos meus posts foi justamente sobre isso. Foi a miocardite fulminante e essa forma maligna, não é? E esses pacientes têm que ser tratados com uma combinação de imunoglobulina, corticoides, não é? E aí se faz, muitas vezes, doses que se aproximam de uma mini-pulso, e, obviamente, drogas inibidores de interleucina. 1 e 6 são possibilidades. Aí você vai me perguntar, Evandro, onde é que você tirou isso? Não é? Porque eu não posso falar coisas em cima de uma ideia. Não é? Isso está citado num documento que a Sociedade do Ritmo Cardíaco fez e publicou com um grupo de colegas exatamente da Itália, colegas da Alemanha e o Leslie Cooper, e também no Reino Unido. Então, esse é um ponto importante. Existe um fenótipo que é justamente esse, que o paciente, se não tiver num local que tenha ECMO, não é, que não tenha a estrutura de um Samaritano Botafogo, uma estrutura como o Procardíaco, como os hospitais da Rede D'Or, e gente experiente para fazer isso, sabe, Cláudio? E o hospital também Samaritano Barra, né? Se não agir rápido, perde o doente, não é? E muitas das vezes a gente vive um quadro dantesco. Isso pode acometer pessoas velhas ou novas, essa forma agressiva no coração. A gente tem tido a oportunidade de sugerir que possa ser feito ressonância cardíaca em alguns pacientes. E, às vezes, a forma que a gente encontra é pouca área de destruição e edema. Um outro modelo de miocardite, Cláudio, é justamente o Takotsubo. O Takotsubo, até algum tempo atrás, a gente dava aula como alteração neuroadrenérgica, causando microvasoespasmo e levando o paciente a uma síndrome de estresse cardíaco. Um trabalho muito elegante que publicado no ano passado, ele está também no Nature Cardiology Review, é que o sujeito marca com micropartículas macrófago e o que acontece no Takotsubo? A inflamação está presente, isso explica porque alguns pacientes, tardiamente, têm uma forma meio que maligna de Takotsubo. Mas o que é importante?
Takotsubo é uma doença inflamatória e vocês podem esperar, vão encontrar casos de Takotsubo reverso, Takotsubo regional, Takotsubo do ventrículo direito ou do ventrículo esquerdo, porque é raro, mas ele acontece. Talvez esses casos de estresse fora do hospital possam ser formas de Takotsubo trigado em casa, não é? Que pode estar ligado a essa inflamação ou pode estar ligado a uma resposta inflamatória que possa ter um componente neural. O terceiro grupo de disfunção cardíaca, que a gente chama de miocardite, é a miocardite, essa que lembra síndrome isquêmica aguda. Jaqueline já foi primorosa para fazer isso, separar quem tem obstrução coronariana e quem não tem, na ausência, muitas das vezes, de uma angio-TC, uma coronariografia, e às vezes é uma decisão difícil e até mesmo trombolizar, isso pode ser feito, é um diagnóstico difícil. E, obviamente, alguns colegas têm, inclusive, feito trombólise em condições que não conseguem ter acesso à coronariografia ou angio-TC pela gravidade do doente. Um quarto modelo é a miocardite que acontece por excesso de citocinas, sem essa apresentação de dor torácica e supraelétrica, mas com disfunção do ventrículo esquerdo. A última consideração é uma consideração da miocardite causando disfunção do ventrículo direito, embora a disfunção do ventrículo direito, que é um achado muito comum, possa estar acompanhada de 50% das formas graves de TEP ou a possibilidade de microtrombose na microcirculação. Existem casos desses pacientes que foram à ressonância e se encontrou late enhancement e edema desse coração. E, por último, uma forma menos discutida de acometimento que acontece no quadro agudo é a miocardite séptica. Muitos pacientes podem ter um quadro infeccioso respiratório, bacteriano, e aí tem um quadro de disfunção cardíaca, dilata o coração, ele recupera 5 a 7 dias depois, às vezes com pouco aumento de troponina e aumento do BNP, que é uma miocardite séptica. Então, em resumo, dentro desse contexto de miocardite é isso. Agora, esse vírus, será que ele gosta do cardiomiócito? Até hoje, não é? Passado quase 6 meses dessa epidemia, não se encontrou o vírus dentro do coração. Se encontra o vírus no pericárdio, se encontra o vírus no interstício do miocárdio, no monócito, que muitas vezes está no interstício, e às vezes esse monócito vem do pulmão e tem uma drenagem linfática e vai parar ali, mas inflama também. Então, a agressão miocárdica parece ser mediada pela citocina, com pouca presença de infiltrado inflamatório celular. São poucos casos, mas existem casos de inflamação com presença de monócito e linfócito, mas é raro isso acontecer. Mais comumente é justamente pela citocina. Então, só para recapitular, o que eu tenho chamado a atenção e o que eu tenho visto. Primeiro, alguns pacientes, ao se recuperarem dessa agressão miocárdica aguda, seja com aumento de troponina e BNP, disfunção ventricular, eles na saída, passado aproximadamente 3 a 4 semanas de estar fora do hospital, e quando eles retornam para fazer a ressonância, frequentemente 50% a 70% se encontra desses indivíduos que tiveram formas graves, acometimento inflamatório e necrótico do coração pela late enhancement. Então, em resumo, quem teve um evento cardiovascular associado ao aumento de troponina, disfunção ventricular, disfunção do VD, ele é merecedor, Cláudio, daquilo que a gente chama de cardiovigilância. Ser acompanhado, do ponto de vista do cardiologista, ser seguido com técnicas de imagem cardíaca avançada, pode ser inicialmente ecocardiografia, ou usar a ressonância nuclear. Por quê? Porque existem relatos na literatura de casos submetidos a tempestade de citocinas que vão levar à disfunção progressiva do VD, do VM, um padrão cardiomiopático tardio
e risco de morte súbita. Nós não conhecemos a história natural completa disso. Em resumo, é isso, Cláudio. Uma honra para mim poder estar conversando com os colegas. E eu esqueci de falar uma forma em criança, que é justamente a síndrome, uma síndrome semelhante a uma resposta inflamatória sistêmica, Kawasaki. Hoje mesmo eu vi um caso, soube do relato de uma criança internada na UF, já com aneurisma na descendente anterior, 5 anos de idade, com disfunção, aumento de troponina, aumento de BNP, mas com ecocardiograma normal. Então, existem formas de agressão parecido à miocardite por imunoterapia. O Metra, lá da Harvard University, ele diz que existem casos de disfunção cardíaca com fração de ejeção preservada, com aumento de troponina e BNP, no contexto do coronavírus, que muito se assemelha à agressão mediada, por exemplo, com imunoterapia. Em resumo, seria isso. É uma honra estar aqui aprendendo com a Jaqueline, muito bom ver a Jaqueline, muito bom ver o Mansur, excelente ver a Mônica, e dizer a vocês que essa é um quebra-cabeça que a gente vai montando e diferenciar esse fenótipo clínico, esse verdadeiro espectro é fundamental na estratégia do tratamento, que pode ser desde uma forma agressiva, com a parceria do cardiologista com o reumatologista. Eu digo sempre a vocês, ao fazer drogas que modulem a inflamação, drogas no contexto de uma síndrome com aumento de ferritina, ativação macrofágica, tenham sempre um reumatologista de ponta junto a vocês, porque muitas das vezes essa doença também é uma doença que tem uma ativação cardiorreumatológica, que é uma das áreas que a gente também tem visto crescer, e as novas drogas nessa área têm sido muito drogas usadas pelos reumatologistas. Muito obrigado. Obrigado, Evandro. Excelente apresentação. E antes de irmos para as perguntas, eu gostaria de chamar o nosso último palestrante, o Dr. Alexandre Siciliano, diretor médico do Hospital Procardíaco, um renomado cirurgião cardiovascular, seguramente responsável pelo desempenho excepcional do transplante cardíaco. Ele resgatou isso no Rio de Janeiro, e pela assistência circulatória invasiva, do qual ele vai falar um pouquinho aqui para a gente hoje, ou seja, o suporte circulatório nos doentes críticos. Aquele que a Jaqueline, aquele que o Evandro, aquele que o Eduardo, a Mônica fizeram tudo e o doente não respondeu, e aí entra o cirurgião. Alexandre Siciliano, boa noite, é um prazer estar com você. Muito obrigado, Cláudio, pela oportunidade de estar aqui, dividindo a experiência, a visão desse aprendizado, nesse momento de grande apreensão que passamos, né, e de muitas incertezas. Eu vou estar falando por mim, Cláudio, mas eu represento um grupo muito grande de pessoas, né, de diversas especialidades e de 2 hospitais. Para essa apresentação em particular, eu estou falando pelo PRO, e se o Mansur me permitir, falo pelo time do Samaritano também. A ideia aqui, na verdade, era de... Desculpa te interromper aí, Siciliano, mas eu permiti, não faz isso não, rapaz. Você é um ídolo. Obrigado, Mansur, pelo seu carinho, pela oportunidade de trabalhar com vocês. A ideia era da gente estar falando sobre o suporte circulatório mecânico, né, na pandemia Covid-19, e trazer algumas diferentes apresentações clínicas do colapso cardiovascular na Covid-19, porque não foi algo que a gente viu de forma universalmente distribuída. A ECMO, em particular, é um sistema de oxigenação por membrana extracorpórea, ou seja, toda vez que a gente tira o sangue de dentro do corpo e o oxigena numa membrana que fica fora do corpo, a gente está fazendo uma ECMO. E na maior parte das vezes, nessa pandemia da Covid-19, a ECMO foi utilizada como um suporte respiratório. Dependendo de como a gente canula esse paciente, a gente pode usar a ECMO para dar suporte exclusivamente para o pulmão, ou um suporte que compreende
tanto a parte circulatória como respiratória, no caso em que a canulação é através de uma veia, que o sangue sai do corpo, passa por essa membrana e é bombeado por uma artéria, esse sistema de ECMO-VA. No sistema de ECMO para suporte respiratório exclusivamente, a gente retira o sangue do sistema venoso e o devolve ao sistema venoso, e como vocês podem ver aqui em cima, ele é devolvido diretamente próximo à válvula tricúspide e perfunde o pulmão superoxigenado, permitindo, então, ganhar, quando esse sangue chega à circulação sistêmica, algum grau de oxigenação e de retirada de gás carbônico. No registro da ELSO, que é a principal sociedade internacional sobre suporte extracorpóreo de vida, vocês podem perceber que mais de 1.100 pacientes foram submetidos nesse registro a esse tipo de suporte, mas 95% desses pacientes o fizeram sim, apenas para o suporte respiratório. Uma pequena parte, 40 pacientes apenas no mundo todo, 3% da casuística desse principal registro, o fizeram para um suporte cardíaco ou circulatório. E nesse contexto, de forma bastante apropriada, a ELSO definiu como sua diretriz critérios para o suporte respiratório bastante restritos do ponto de vista de relação PaO2-FiO2, né, e do ponto de vista de pH com PaCO2. Ou seja, a visão, como a doutora Jaqueline mencionou, da utilização racional de um recurso limitado num contexto de pandemia foi de que deveria ser muito conservador na indicação de ECMO para insuficiência respiratória nesse momento. Algumas contraindicações relativas e absolutas também deveriam fazer parte desse organograma do implante de ECMO para pacientes com insuficiência respiratória. De qualquer forma, a COVID-19 e o sistema cardiovascular, como o Evandro e muitos outros comentaram, tem alguma relação que, seja por conta desse desbalanço entre a demanda metabólica e a reserva cardíaca, seja por conta de inflamação sistêmica, trombogênese, ou pelo próprio dano cardíaco direto do vírus, a injúria miocárdica se estabelece, né? E a injúria miocárdica é um grande marcador da necessidade da admissão em terapia intensiva, da evolução para a insuficiência cardíaca, para a taxa de mortalidade, como vocês podem ver aqui, e 20%, entre 20% e 22%, na experiência chinesa de pacientes que tiveram injúria miocárdica no contexto de COVID-19, desenvolveram choque cardiogênico. E nesse contexto, o choque e a falência de múltiplos órgãos está associada com a mortalidade, né? E qual seria, de fato, o papel do suporte circulatório mecânico na COVID-19? Por todas as considerações feitas, pela gravidade desses pacientes e pelo racional da utilização eficiente de recursos, o que, de fato, poderia fazer? O colapso cardiovascular e a COVID-19, eu acho que já foi comentado, ele tem diferentes apresentações clínicas, mas todos acabam levando a uma disfunção miocárdica tão importante que torna incapaz o organismo de receber a quantidade de oxigênio necessária para a sua demanda metabólica, seja pela apresentação como miocardite ou síndromes coronarianas agudas, seja por uma apresentação Takotsubo, seja pelo corpo pulmonar agudo. E na nossa casuística, a gente teve a oportunidade de tratar essas 3 apresentações clínicas diferentes, né, com a mesma abordagem, com suporte avançado de vida. Eu trago um caso para dividir com vocês, que a gente teve a oportunidade de cuidar no Hospital Samaritano em Botafogo, né, de uma moça de 45 anos, sem comorbidades, PCR positivo para COVID, né, com febre há alguns dias e com 48 horas de dor torácica, chega ao hospital, né, com uma PCR elevada, um BNP elevado, um dedímero elevado, uma troponina elevada e uma apresentação ecocardiográfica, que vocês podem ver, com disfunção biventricular, derrame pericárdico e tamponamento cardíaco, né? Já com disfunção hepática, com enzimas elevadas e bilirrubinas elevadas,
né, mostrando um quadro inicial extremamente grave, antes mesmo da evolução para a insuficiência respiratória, um quadro de manifestação primária miopericárdica. A evolução dessa paciente é que ela é levada para o centro cirúrgico para que seja drenada, e nessa drenagem pericárdica ela sofre uma parada cardíaca, requer esternotomia, massagem interna. Esse é o ecocardiograma transesofágico dela, mostrando uma disfunção ventricular esquerda super importante à esquerda de vocês. No meio, a disfunção ventricular direita, um padrão de coração pequeno, disfunção biventricular. A despeito do uso de diversas aminas vasoativas e inotrópicas, um padrão de choque com hipotensão e hipoperfusão periférica grave, com acidose metabólica extremamente importante, como vocês podem perceber nessa gasometria. Já com um padrão grave de injúria pulmonar ou hipofluxo pulmonar, com relação PF abaixo de 100. Essa paciente, então, é levada à ECMO periférica, né, com perfusão distal dos membros, então uma canulação à beira do leito guiada por ultrassom, para canulação da artéria femoral esquerda, da veia femoral esquerda, com posicionamento da cânula guiado por ecocardiograma no interior do átrio direito, e uma perfusão, uma punção da artéria femoral superficial esquerda também para perfundir o membro e poupá-lo da isquemia que muitas vezes acontece nos pacientes que são submetidos à ECMO veno-arterial periférica. Diversas complicações estão associadas à ECMO, né, como insuficiência renal, hemotórax, essa paciente particularmente com infecções, infecção fúngica, politransfusão, trale. A evolução ecocardiográfica em ECMO mostrando a manutenção da disfunção biventricular grave durante o suporte, né? E ela é tratada para miocardite com um esquema de imunoglobulina, esteroide, tocilizumab, plasma convalescente para doença de base, COVID. Se tem a oportunidade de introduzir diversas tecnologias, né, como a bioimpedância torácica, o próprio tromboelastograma, uma monitorização contínua mais eficiente da hemoglobina e da saturação, né? E efetivamente, depois de 9 dias de suporte com ECMO atrioventricular, uma recuperação plena, tanto da função ventricular esquerda, como vocês podem ver à esquerda de vocês, como da função ventricular direita. Então, 9 dias após o início desse suporte e do tratamento específico, essa paciente tem a recuperação plena. Aqui, nesse momento, ainda com algum suporte inotrópico que nos permitisse decanulá-la, né? Mas alguns dias depois, ela segue, né, sem suporte inotrópico, com a recuperação plenamente estabelecida da função biventricular, conforme vocês podem observar, ainda com alguma alteração radiológica no raio-x à direita de vocês. Em geral, dos estudos de relatos de casos, séries de casos, com o uso da ECMO durante a pandemia de Covid-19, trazem uma necessidade de utilização desse tipo de suporte, independente de ser para suporte respiratório ou cardíaco, na ordem de 1,5% dos pacientes admitidos, né? Uma mortalidade em ECMO, mais à direita de vocês, bastante elevada. O registro da Sociedade Internacional de Suporte Extracorpóreo de Vida contabiliza até ontem, dia 31 de maio, 1.101 casos, né? Como a gente tinha falado anteriormente, apenas 40 casos, 3% da casuística para suporte cardíaco, né? E pacientes precisando, em mediana, na verdade, um pouco acima de 10 dias, e 50% de alta hospitalar. Então, são casos extremamente graves. Aqui, a maior parte, 95%, são pacientes que requiseram a ECMO para suporte respiratório, né, e 52% de alta hospitalar. Para suporte cardíaco, antecipa-se um resultado, em termos de alta hospitalar, inferior.
Essas são a nossa experiência com o ECMO veno-arterial na COVID-19. Então, esse primeiro caso que eu mostrei para vocês, com a apresentação de miocardite, disfunção biventricular com coração pequeno e recuperação plena da função biventricular. No segundo caso, aqui no meio, de uma apresentação de Takotsubo em cima, o padrão de hipercontratilidade de base e uma disfunção apical, com a recuperação plena. Então, a mesma doença, COVID, a mesma apresentação clínica, choque cardiogênico, Intermax 1, acidose metabólica, mas uma apresentação ecocardiográfica diferente, que também foi suportada por ECMO por 10 dias e foi decanulada. E o último caso de ECMOs veno-arteriais para suporte cardíaco, aqui do lado direito de vocês, mostrando um corpo pulmonar agudo. Uma paciente, em teoria, que teve uma embolia pulmonar maciça, que não foi comprovada ainda, né? Não conseguiu ser comprovada por conta da grande gravidade, mas um ventrículo direito bem globoso no pré-ECMO, e foi submetida a ECMO decanulada 14 dias depois, né, com recuperação da função ventricular direita. Vou tentar passar aqui. Muito bem. Então, a nossa casuística, juntando os casos Procardíaco e Samaritano Botafogo, a gente deve ter uma ordem de grandeza de 400 casos confirmados internados de Covid, né, levando 5 pacientes a ECMO, 1,25% dessa casuística. Lembrando que no Brasil, até sexta-feira, tinham sido registrados informalmente 50 casos de ECMO, a maior parte desses casos eram veno-venosos. Na nossa casuística, diferente da casuística internacional, apenas 2 ECMOs veno-venosas, talvez por conta da idade média, né, dos nossos pacientes. A mediana no procardíaco foi de 69 anos de idade de pacientes internados confirmados com Covid. E dentro daquele fluxograma de grande conservadorismo, a idade é um limitador para a indicação da ECMO veno-venosa, né? E 3 casos de ECMO veno-arterial, com 3 apresentações clínicas diferentes, uma miocardite, um Takotsubo, um corpo pulmonar agudo, e os dias de necessidade para que a recuperação e a decanulação pudesse acontecer dos Takotsubos. A gente ainda tem um ECMO veno-venoso em andamento. Então, como conclusão, o suporte circulatório mecânico na pandemia tem um lugar, a ECMO particularmente, no manuseio da COVID-19 para a síndrome de desconforto respiratório agudo, bem como para o choque cardiogênico envolvendo apenas o coração. No entanto, esses pacientes com disfunção miocárdica direta pelo vírus ou induzida por citocina geram um prognóstico muito ruim, e há, de fato, um questionamento sobre o benefício do suporte circulatório. A gente teve a oportunidade de comprovar que o coração é possível de ser recuperado, né, mas a recuperação cardíaca não necessariamente está ligada à alta hospitalar. Os nossos pacientes ainda estão no hospital e, como a Jaqueline falou, a utilização da ECMO, particularmente a veno-arterial e a veno-venosa, devem ser restritas a centros com experiência e que têm recursos disponíveis, não devendo, nesse momento de pandemia, centros que não fizeram ECMO até então se aventurar por essa experiência. Então, queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar dividindo essas informações, esses dados, e fico também à disposição para responder qualquer questionamento. Muito obrigado, Cláudio. Excelente, Alexandre. Apresentação assim sensacional, espetacular. Eu vou chamar meu co-moderador aqui, o João Mansur, e vou pedir a ele um comentário especial. Mansur, está me ouvindo? Muito bem. Mansur, rapidamente, a Jaqueline chamou a atenção da troponina e do BNP, muito mais para a troponina como prognóstico do que o BNP. O Evandro chamou a atenção nas miocardites dos bloqueadores de interleucina 1, o anaquírio, interleucina 6, o tocilizumab. O Eduardo Saad chamou a atenção dessas mortes por doença coronária de fora, fora do hospital. E o Alexandre Siciliano mostrou aí, a Mônica já falamos, e o Alexandre Siciliano falou
do suporte circulatório com 3 belíssimos casos. Mas o primeiro caso foi impactante, né? Pegar uma moça jovem, parada cardíaca, diversas complicações, e vocês do Samaritano brilharam, né? Toda a equipe do Samaritano, em especial aí, todo o time que cuidou dessa moça e o siciliano que participou também. Eu gostaria que você fizesse um breve comentário desse caso marcante que foi dessa jovem, do caso 1 que o siciliano mostrou aí. Uma falência grave, um choque circulatório bem grave. Cláudio, primeiro agradecer a todos que estão com a gente, entendeu? Assim, os que falaram, os que nos estão ouvindo, né? Essa síndrome, esse COVID, ele é traiçoeiro demais. Ele tem um comportamento assim muito estranho, né? Então eu sempre tenho falado que eu não diria que é uma síndrome respiratória aguda grave. Eu denominaria uma síndrome multiorgânica múltipla aguda grave. Porque respiratório é o nome, porque 85% interna para o quadro respiratório, mas depois é uma miríade de complicações, conforme Siciliano, a Jaqueline, o Evandro colocaram, que é assim marcante. Você vê que esse caso é um caso que teve derrame pericárdico, teve disfunção de VE grave, VD. Eu tenho visto disfunção de VD isolada, eu tenho visto disfunção de VD isolada, como a Mônica mostrou, a Jaqueline também mostrou, acho que um caso também. A disfunção de VD isolada tem chamado muito nossa atenção. Se você for considerar um grupo que estudou, é bom a gente tocar nesse do VD. A gente foi considerar um grupo de 110 pacientes, 32% tinham disfunção isolada do VD. 32 pacientes, 31%. Desses 31%, desses 110 pacientes, 21 pacientes morreram, ou seja, 20%. 41% com disfunção de VD e 11% sem dilatação de VD. Por que isso? Desses 32, voltando aos 32, apenas 10, que é difícil fazer anjo-CT, fizeram anjo-CT e 5 era embolia pulmonar. Então, mostrando que a embolia pulmonar tem um papel grande, mas não assim, explicaria só a embolia pulmonar. Nós temos visto, a Mônica mostrou aí um fluxograma que foi feito para o Américas, do Dedímero. A gente tem sido mais benevolente na anticoagulação mesmo. A gente tem sido mais benevolente. Por quê? Tem um outro trabalho também de um estudo de autópsia de 12 pacientes que morreram por Covid-19. Eu acho que não tem problema ficar sem vídeo, não, né, Cláudio? Alô? Está ouvindo, Cláudio? Estamos te vendo. Tá. De 12 pacientes, eles, na autópsia, eles encontraram, desses 12 pacientes, 7 pacientes, 58% com tromboembolismo venoso. Então, eu vou abrir um leque, mas eu vou abrir e vou fechar esse leque agora para responder a sua pergunta anterior. É um momento de reflexão, trombose venosa dedímero na COVID. Eu vou fechar esse leque, porque isso dá margem a muita discussão. Voltando ao caso anterior da miocardite fulminante que a gente viu, a gente fez esse esquema que o Siciliano, agradecer demais o Siciliano. O Siciliano é um divisor de águas no Rio de Janeiro e a gente cresceu muito com ele aqui. Eu tenho que agradecer Siciliano. E essas miocardites, o Evandro até falou que o vírus não vai muito dentro. Tem alguns estudos mostrando, um case report que viu uma estrutura semelhante ao vírus. Mas nas autópsias eles estão encontrando muito o infiltrado linfocitário. Isso nos dá uma tranquilidade maior, porque na miocardite aguda, se você for olhar os trabalhos, a replicação viral, a gente usar imunossupressor, a gente não está fazendo uma coisa certa se tiver aquela replicação viral. Nós não podemos fazer biópsia, é difícil fazer
nesse contexto desastroso que é o Covid. Então, a gente tem feito o tocilizumab no contexto muito clínico. O tocilizumab é uma anticitocina e que a interleucina 6, por exemplo, tem esse paciente, acho que era 20 mil, 30 mil. O caso que eu contei no início era 38 mil, para você ter ideia, é até 7 o valor. Então, a gente tem usado o tocilizumab. O tocilizumab ele é um anti-inflamatório, ele atua muito bem. A gente vê clinicamente que essa ativação neutrofílica contribui muito na patogênese da tempestade de citocina e SARA. E isso já tinha sido visto no MERS e no SARS. Então, a gente usa esse contexto do tocilizumab notadamente quando a pessoa está com febre, está piora do quadro geral, e normalmente a gente tem visto a ferritina, ela fica maior que 600 ou 400 dobrando na primeira, ou 300 dobrando em 24 horas, e normalmente uma interleucina maior que 5 vezes o normal. Então, esse caso que a gente fez o tocilizumab. Nós tínhamos feito corticóide pela atividade inflamatória. Você vê que a Mônica fez vários casos ali, não tinha derrame pericárdio, não é o habitual, a serosite, mas a gente viu, e é o segundo caso, o outro que a gente viu num derrame pequeno. E, paralelamente, eu consultei até um amigo meu fora do país, que tem uma experiência grande em miocardite, e ele achou que, nesse contexto, valeria a pena a gente fazer também a imunoglobulina, o que a gente fez, a imunoglobulina. E, graças a Deus, já teve evolução boa. Outros casos que eu vi de disfunção de VE grave, eles responderam a tocilizumab, eu não sei dizer, mas respondeu também a hipoxemia, respondeu ao controle com de drogas inotrópicas. Eu usei esse caso que eu contei para o Evandro aí, que ele falou, a gente usou levosimendan, e ele teve só para ter uma onda S do VD, Mônica, de 0,5 foi para 1,2 com levosimendan. Então, a gente está aprendendo um pouco dessa patologia, Cláudio. Excelente, Mansur. Assim, são muitas considerações, muitas perguntas, mas nós estamos chegando ao final. Assim, eu acho que todos os palestrantes brilharam, sem exceção, casos, apresentações, Mônica, Eduardo Saad, Jaqueline, Evandro Tinoco, Alexandre Siciliano e meu conterrâneo aí, Mansur. Mas eu queria chamar o Dr. Lobé, nos ouve? Lobé, você nos ouve? Não sei se o Lobé está me ouvindo. Ele está na sala. Estou sim, Domênico. Não estava conseguindo ligar o microfone aqui. Lobé, boa noite. Lobé é o diretor executivo do Hospital Procardíaco, fez uma transformação no Hospital Procardíaco. Eu queria que ele encerrasse essa reunião e desse uma boa noite para todos. E obrigado mais uma vez de coração a todos que puderam participar, nos escutar esse tempo todo. Lobé, está com você. Obrigado, Cláudio. Parabéns a todos os palestrantes. Acho que a cardiologia com o Covid está aprendendo um novo capítulo, né? Quando que nós iríamos imaginar que ocorreria um transplante cardíaco numa situação dessa, como o time aí da JAC teve a possibilidade de promover, e tantos ensinamentos que a gente está tendo aí com ECMO e outras tecnologias nos nossos hospitais, né? Então, parabenizar todos que estão aprendendo esse novo capítulo junto, escrevendo esse novo capítulo, e que o mais rápido possível a gente consiga voltar ao mundo com Covid, nesse novo normal, né? Obrigado, Cláudio, parabéns a todos. Obrigado, Lobé. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui, mostrando o próximo evento. O evento vai ser no dia 8 de junho, na próxima segunda-feira. Deixa eu mostrar aqui. Só um minuto. Aqui. Não sei se vocês conseguem ver. O próximo evento vai ser da inocente gordura no fígado, a chamada esteatose, ao transplante hepático. Nós vamos ter o professor Amélio Godoy
endocrinologista, fazendo a abertura. Depois vamos ter o Dr. Guilherme Moura, diretamente de San Diego, falando sobre a imagem. O professor Henrique Sérgio, falando sobre os aspectos da hepatologia. E de São Paulo, o Benhur, falando sobre o transplante. A comoderação desse evento será feita com a doutora Denise Momesso. Então, da inocente gordura no fígado, que não tem nada de inocente, é hoje a principal causa de transplante do fígado, na próxima segunda-feira. Queria agradecer a todos os palestrantes mais uma vez, participantes, e dar uma boa noite. Muito obrigado aí.